Olá, alguém já te perguntou algum dia, alguma vez, sobre qual é a sua religião? Que religião você professa? Essa é uma pergunta que a gente ouve recorrente na nossa vida, principalmente quando nós tocamos em assuntos assim de cunho mais elevado, além do que normalmente se conversa no dia a dia habitual. Normalmente as pessoas colocam religião relacionado a uma teoria ou um dogma ou uma congregação. Mas você sabe o que é religião? Já se passou, já perguntou alguma vez sobre isso? O que é religião? O termo, a palavra religião, ela indica religação, religar com algo. Mas o que seria esse algo? Então, religião, a etimologia da palavra, ela vem de religar com Deus ou religar com o divino. Então, essa religação parece entender que um dia, em algum momento, a humanidade já teve uma ligação com esse Deus, uma ligação com esse divino. E a ideia de religar é exatamente trazer essa ligação de volta, ligar o ser humano diretamente com o seu Criador. Mas por quê? Para quê? Qual a razão de tudo isso? Ao longo do tempo, as religiões elas foram se formando no seio das grandes civilizações, normalmente a partir de uma pessoa, alguém, que resolveu disponibilizar esse conhecimento de como se religar a Deus e ao divino, através de certos conhecimentos, ensinamentos, e reuniu discípulos ao redor dele. Essas pessoas, ao longo do tempo, em diversas épocas, em diversas civilizações e lugares do mundo, elas foram chamadas de avatares, pessoas que trouxeram esse grande conhecimento para fazer com que a humanidade desperte para essa realidade de algo que está além do dia a dia, do cotidiano dessas pessoas. Mas o que foi que essas pessoas falaram? De que forma essas pessoas falaram? Sobre o que? Se formos nos aprofundar sobre isso, nós vamos ver que o que está por trás desses ensinamentos há uma essência que vem além do planeta, são essências universais, forças, energias, que elas são a energia de ouro e a energia de prata. Energia de ouro e prata são energias e essências que são universais e que podem ser captadas no planeta se a pessoa, o indivíduo ou uma comunidade entrar em sintonia e sincronizar com essa energia. Foi o que esses avatares fizeram ao longo do tempo. E a partir disso, seus discípulos criaram as religiões, baseadas nesse fundamento, nessa energia que seus mestres captaram e assim repassaram. Mas o que é ouro e prata? Por que ouro? Por que prata? A energia de ouro, ela tem uma frequência chamada aqui de polaridade negativa. Ela traz essa polaridade negativa, que é uma frequência mais feminina, mais parada, mais contemplativa, mais intuitiva. A frequência de prata, ela traz mais expansão, mais ação, mais purificadora, vamos dizer assim. Então, ouro e prata estão na essência das grandes religiões. Por exemplo, se formos pegar duas religiões mais conhecidas no Ocidente, o budismo e o cristianismo, ambas trazem essa frequência de ouro e prata, trazem o conhecimento natural, o conhecimento profundo do universo, das leis universais, mas dentro dessas frequências específicas. Então, se formos pegar o budismo ele traz na sua essência a frequência de ouro, que é esta frequência mais contemplativa, que é essa frequência que vem através da meditação, por exemplo, que é um dos exercícios do budismo. Então, se formos entrar num templo budista, ou a gente pesquisando, a gente vai ver rituais budistas. Esses rituais, eles são normalmente de pessoas sentadas,
onde o silêncio predomina, posturas sentadas, as pessoas caladas em silêncio, para a ideia de captar essa frequência original que o Buda captou inicialmente, para depois essa frequência fluir. Então, nós vamos ver também que existe no budismo figuras de Buda sentado em estado de meditação e a estátua dourada. Ali está refletindo, é um símbolo que está expressando a essência primordial dessa captada pelo budismo, que é a essência de ouro. No caso de prata, a gente vai ver essa essência fundamentalmente no cristianismo. Então, as atitudes dos cristãos, por exemplo, já diferindo da essência de ouro dos budistas, já é falada, já é de uma expressão, um cantar, a forma como os pastores e os padres expressam nos seus sermões. Então, tudo aquilo ali traz ou pretende fazer captar essa essência de prata. Então, aquilo tudo é uma tentativa de expressão, é uma forma de expressão para sintonizar com essa frequência de prata. Então, por exemplo, alguns símbolos do cristianismo trazem isso, principalmente na Igreja Católica. Então, nós vemos, por exemplo, peças em prata, crucifixos, cálices, cofres, móveis, altares, alguns santos trazendo alguns elementos, objetos em prata, coroas, enfim. Tudo isso é uma simbologia que indica que aquela frequência de prata está sendo expressada naquela religião, no caso, o cristianismo. Então, voltando à pergunta original, qual é a sua religião? Nós podemos avaliar, por exemplo, que a sua religião, ela vai ser, é a sua frequência, a sua essência, que vai se sentir mais inclinada para uma dessas frequências de ouro e prata. Então, poderíamos dizer que o valor dessa religião, ela está expressada, que está intrínseca à sua essência, ela pode ser despertada em você pelo valor que você tem aquela essência. Muitas vezes, sem entender o que está sendo dito, mas você sente que aquilo está mais indicado, te leva ao caminho que você quer, ao propósito que você quer, que é essa religação com Deus e o divino. Então, se uma pessoa tem um impulso e sente o valor inclinado à essência de ouro, ela provavelmente vai buscar essas religiões. No caso aqui, um exemplo é o budismo. Por outro lado, se a pessoa sente uma inclinação para uma frequência de prata, por exemplo, o valor está ali dentro, que ela entende daquelas ações, do sermão, nas atividades. Então, a essência, a sua essência, ela vai se sentir mais inclinada para seguir uma religião que tenha uma frequência de prata. No caso aqui do nosso exemplo, o cristianismo. Mas religião, ela não está relacionada à igreja. No passado, essas grandes religiões foram formadas como uma tentativa da humanidade, a partir de um grupo de indivíduos, de levar esse conhecimento para todas as pessoas que pudessem alcançá-lo, para que cada um e coletivamente nos ligássemos de novo a Deus, que seria esse o propósito fim da humanidade e que as religiões buscam trazer. Então, religião, embora essas grandes religiões tenham sido criadas no passado, elas estão falando e indicando para cada um de nós e para a humanidade como um todo o que o homem precisa trilhar para o seu futuro, para que seu futuro seja evolutivo, para que seu futuro seja no rumo de um desenvolvimento pessoal, coletivo e único e individual na direção do crescimento e evolução de toda a espécie humana. Então, é um tema vasto que implica em muitas revelações, em muitos sentimentos e muitas práticas que
fazer esse chamamento para o futuro da humanidade, em busca do propósito humano.